você que nos assiste, é um prazer mais uma vez a gente estar aqui conversando. Eu tô ficando muito feliz porque eu tô conversando com muitas mulheres, mulheres empoderadas, mulheres que têm ideias em ebulição. E eu trago hoje aqui uma pessoa que tem uma trajetória de vida, é, eu acho que não convencional. Geralmente, as pessoas começam no mercado de trabalho e de repente elas vão montar o seu próprio negócio, é, mas ela começa assim, ela vai para uma outra parte, ela volta de uma forma diferente. Mas eu já vou apresentar a minha convidada. A minha convidada se chama-se Roberta Budi. Ela tem um currículo fabuloso, eu vou deixar ela falar um pouco sobre isso. Bom, muito obrigado, Roberta, por estar aqui participando e Nossa, dedicando seu tempo. poxa, obrigada. Ó, currículo fabuloso, né? Eu acho que o melhor currículo é o currículo da vida, né? Que a gente vai construindo ao longo aí do nosso processo. Então, eu sou Roberta Budi, sou mãe da Maria Eduarda, esposa do Marcelo, uma mulher que acredita em outras mulheres, então toda a minha jornada é marcada por um trabalho com mulheres, né? E sempre com foco muito em relacionamento, marketing e vendas. Como é que começou a minha trajetória? Eu sou filha de dois professores que tinham uma escola. Eu, uma aluna com TDAH, imagina como é que foi essa jornada, né? Estudar no colégio dos pais. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de me interessar por aqueles assuntos, né? Mas foi aquilo, eu fui indo com um irmão excepcional. Meu irmão, assim, só tirava 10 e eu tava lá na média 7, 6, né? E aí eu me apaixonei por vendas. Desde muito nova eu comecei a vender tudo. E quando eu tinha 17 anos, eu não sabia o que eu queria. Pensei em moda, pensei em comunicação, só que eu falei, Graduação, né? Tá. graduação, né? Chega aquela hora que a gente tem que escolher o nosso caminho. E assim, a referência que eu tinha era escola, professores, né? Tinha um engenheiro na família, um médico, mas assim, nada daquilo se comunicava comigo. Então eu falei, vou trabalhar. Peguei um Natal, fui para uma loja como vendedora. Logo depois do Natal, me contrataram. 3 meses depois, eu era já gerente da loja. E aí eu já vou entregar a minha idade, gente, porque naquela época, para você ser maior de idade, você tinha que ter 21 anos. E meu pai teve que assinar para ser gerente, olha que loucura. Mas a minha vida começou com vendas, né? E eu comecei a me destacar muito. Então aquilo foi me capacitando cada vez mais, né? Eu descobri um ponto forte e aí eu fui me desenvolvendo e comecei com leituras de venda. Enfim, fiquei como muito tempo, né, nessa área de vendas como gerente, supervisora, de várias marcas. Uma delas, uma rede de franquias que estava começando. Aí eu tive a oportunidade, comecei a estudar direito, nada a ver. Tinha uma ideia, assim, meio que de ser policial, uma coisa assim meio louca, mas aí fui para direito e, consequentemente, por ter muito... um ponto forte meu é relacionamento, eu fui convidada para trabalhar na prefeitura, para trabalhar na ouvidoria da Guarda Municipal. Entrei lá como assistente, olha que loucura. A história é longa, Bruna, calma. Assim, e Fiquei engraçado lá. que é tudo linear, né? Sim, É tudo no mas mesmo negócio. é tudo com muito foco no atendimento, no relacionamento. Sempre gente no meio. Sempre gente no meio. Esse é a minha grande paixão. É estar com pessoas, desenvolver pessoas. E aí fiquei lá 8 anos, fui ouvidora, né, lá na Guarda. Saí de lá, fui ser gerente de relacionamento de uma marca. E um dia, almoçando, eu encontrei o meu chefe da loja que estava virando franquia, né? E ele falou, Roberta, eu tô numa fase ótima, vem trabalhar com a gente, eu preciso de alguém de expansão. E eu falei, cara, o bichinho da venda de novo, né? Falei, vou voltar. E aí entrei no mundo de franquias, né? Comecei a entender o processo e assim, é, é bem diferente, porque tem ali tudo, tem muitas regras, né? Muitos manuais e você tem que desenvolver pessoas também. Então, eu cuidava desde a seleção até os primeiros resultados, né, da franquia. Então, a gente via ponto, eu fazia os testes com os franqueados, via toda a parte de divulgação, né? E aí fui para uma multinacional japonesa, na área de educação.
Foi onde eu olhei para a educação com outros olhos. Não sei se você conhece o Kumon. Sim. Conhece, né? É a maior franquia de educação do mundo. E no Kumon, assim, eu De comecei... reforço escolar, não é? É, mais ou menos. Não é reforço que eles chamam, não. É uma metodologia para desenvolver o ser humano que utiliza a matemática, a língua portuguesa aqui no Brasil, né? E o japonês. E aí, com isso, eu comecei a me deparar com marketing mesmo, sabe? Porque o Kumon tem um marketing raiz, fundamentado na jornada do herói, né? Que é na história do professor Toru Kumon. E aí eu comecei a desenvolver mais isso, porque eu entrei mesmo em toda a parte de divulgação, de não só a capacitação, mas também na parte de captação de novos franqueados, né? E aí eu me apaixonei por aquilo, fiquei muito tempo, e aí a vida do mercado de franquias te exige viajar, porque tinha franquia no Brasil inteiro, no mundo inteiro, no Japão, né? Então viajei muito. E nessa altura do campeonato, eu com uma filha, tive filha com 20 anos, já separada, minha filha já não morava comigo. Foi quando eu conheci Marcelo, meu companheiro de vida, que me fez pensar, né? Poxa, a gente tem que mudar essa rotina, porque senão não vai dar certo. E aí eu fiquei mais um ano ali me arrastando, né? Viagem, minha filha longe, eu já ligava para ela, tá com saudade da mamãe, ela já dizia que não, porque estava acostumada já com a minha ausência, né? E aí o Marcelo falou um dia assim, amor, joga tudo para cima. Você é uma mulher incrível, uma mulher forte, você vai buscar um caminho, você vai buscar um outro nicho, vamos embora. Eu falei, vamos, né? Ele estava bem na época na Petrobras. E aí, no meio do caminho, 3 meses depois, ele é mandado embora da Petrobras. E aí empurraram nossa vaca do penhasco, sabe? Aquela coisa assim, aquela vaca leiteira ali, ó, derrubaram a nossa vaca leiteira. E de repente acaba tudo. E foi ótimo, porque o Marcelo sempre trabalhou na área de construção civil, é arquiteto, com muita experiência, né, na parte de manutenções prediais, porque era isso que ele fazia na Petrobras. E a gente olhou para o mercado condominial. Deixa eu fazer só uma pausa, porque essa tua palavra foi ótimo. Eu tenho um filme que eu mais gosto na minha vida, não sei se você já viu, chama-se Amor Sem Escalas, é com o George Clooney. Que nesse filme, o George Clooney, se não viu, eu vou te passar o link e você vê. Ah, maravilha. O George Clooney gente, eu não tô saindo da história não e não tô interrompendo você, tá? Mas o George Clooney, ele é um cara especialista em mandar pessoas embora, né? Ele lá nos Estados Unidos tinha muito essa cultura de as pessoas vêm aí buscar um reposicionamento de carreira e aí de repente começa uma pessoa... um headhunter, né? Isso. Mas o headhunter mal, né? O que manda embora e depois tenta te dar um cala-boca que eu vou te reposicionar. E aí começa a trabalhar uma pessoa com ele, que uma menina muito mais nova, o filme deve ter lá, sei lá, 2000, alguma coisa, é um filme antigo. A menina tenta emplacar a questão do call, né? Então vamos passar a mandar as pessoas embora por call, porque a empresa gastava muito dinheiro de mandar uma equipe enorme pra lá e pra cá, pra poder fazer, e o George Clooney, cara, acostumado com pessoas, de olhar no olho, ele fala assim, tá bom, vamos fazer um teste. Eu não vou contar o spoiler do filme todo, não, porque pra você assista esse filme, que é maravilhoso. E aí, a primeira vez que ela vai junto com ele, quando ele tá demitindo uma pessoa, ele estudava a vida toda da pessoa, e aí um senhor que estava na mesa sendo demitido, tinha, sei lá, 20 anos de empresa, e aí o cara falou assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí a menina olha pra ele, nova ali, né, e tipo, acho que o personagem do George Clooney pensa assim, tá vendo, como é que você faria isso num call, por exemplo, né, demitindo essa pessoa? Aí ele fala assim, mas você não estudou culinária? Sim. E por que você abandonou o teu sonho para vender o seu tempo para... Olha, que inteligente, Tô conectando com o que você falou, porque você acabou de falar assim, foi vou traduzir, foi uma bênção vocês
Sim, total. Ele perder um emprego na Petrobras, que é o sonho de todo mundo, e você ter chutado tudo por alto do nada. Sim. Me explica o que é essa bênção. Então, assim, às vezes a gente não tem coragem, né? A gente está num cargo que é super respeitada. Eu, dentro do Kumon, na época, eu tive várias propostas quando eu pedi minha demissão, de aumento de salário, de mudar, enfim. Que, de repente, uma pessoa normal, né, que não tivesse a dor que eu estava sentindo naquele momento, né, da minha família estar ali dilacerada e já não está inteira no processo, né? De repente aceitaria por questões financeiras. Eu pedi demissão e logo depois ele foi demitido. Só que assim, como a gente tinha muitas habilidades e habilidades complementares, o Marcelo já tinha uma empresa que fazia só projetos, que às vezes alguém pedia, faz um projeto de uma casa. Ele ia lá, fazia como um extra, que era Franco Vieira. E eu olhei para aquilo, Marcelo, e aí, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar me recolocar. Eu falei, não, a gente tem a Franco Vieira. A gente vai agora botar toda a nossa energia e todo o nosso potencial dentro da Franco Vieira. E concomitante com isso, veio a lei de autovistoria, que aqui no Rio de Janeiro é obrigatória. Sim. E na época, o que aconteceu? O Marcelo, ele foi convidado para fazer o laudo do Maracanã. E logo depois veio esse boom de autovistoria. Então a gente tinha um mega case e a gente começou a fazer muita autovistoria. Então deu para segurar as contas, né? Assim, era muito trabalho dele, a gente conseguiu segurar, mas assim, era um perrengue, porque a gente tinha um salário X e passou a ter um salário menos não sei quanto X, né? E tem toda uma questão ali, a minha filha tinha voltado a morar com a gente, então assim, foi um momento difícil, mas hoje a gente olha para isso e fala assim, meu Deus, como Deus foi maravilhoso na nossa vida. E aí com isso a empresa começou a rodar, a gente começou a enxergar esse mercado condominial de uma outra forma, mas eu faço um adendo aí, você falou de culinária. No fim do primeiro ano da Franco Vieira, como eu venho de franquia, né? Então tem muito essa parte de processos, né? De atendimento ao cliente, de experiência do cliente. Eu falei, cara, fim do ano eu preciso fazer uma lembrancinha para dar para os clientes. Eu falei, Marcelo, quanto é que a gente tem? Ele, R$200. Eu falei, pô, eu mesmo vou ter que fazer. Então eu fui para a cozinha, fiz um brownie, botei numa caixinha com a tag da Franco Vieira e disparei para os clientes. Cara, no dia seguinte, começaram a me ligar. Onde você comprou esse brownie? Eu amei, quero fazer agora pro Natal. Não. Eu falei, Marcelo, tem uma oportunidade aí. Eu vou vender brownie, que vai ser uma ajuda de custo, né? E comecei a fazer aquilo ali como uma segunda renda. E tocando a Franco, né? Que o objetivo era autovistoria e focar em pequenos serviços do setor condominial. Enfim, aquilo segurou a gente por bastante tempo. Mas eu comecei a olhar para esse mercado da confeitaria, né? E comecei a ver que muitas mulheres que estavam ali sabiam cozinhar muito melhor do que eu, só que elas não sabiam como vender. E eu olhei para aquilo e falei, cara, eu posso começar a ajudar essas mulheres também. E comecei a ajudar de graça, sabe? As pessoas começaram a olhar a minha marca, quem está por trás dessa marca, pô, me ajuda nisso, como é que você faz isso? E aí eu comecei, deixa eu ajudar aqui você precificar, deixa eu ajudar você a divulgar. Quando eu vi, eu já estava com uma turma cheia de mulheres. Então, assim, com toda a minha experiência, né, não era só sobre a gestão, nem sobre o marketing, eu trabalhava muito a questão da mentalidade também. E a Franco Vieira, paralelo, isso tudo paralelo. Só que em 2016, o negócio ficou muito grande. Eu comecei a fazer workshops para 150 pessoas, 200 pessoas. E aí eu abri uma escola de negócios para confeiteiros artesanais. Ai, que loucura, gente. Pior que eu ainda vou voltar na Franco Vieira, calma. E o Marcelo? Marcelo tocando a Franco Vieira e eu tocando o marketing da Franco Vieira. Eu continuei só com o marketing. E o Marcelo tocando toda a operação da Franco. E aí ela já estava um pouco maior nessa época. A gente já tinha um outro serviço, que hoje é o nosso serviço principal, que é a reforma de fachadas. E eu com a escola tocando, e o primeiro curso online que eu fiz, 300 alunos, o segundo, 400, sem nenhum tráfego. Bruno, é uma coisa surreal que aconteceu. Eu não sei te explicar o que aconteceu. Mas assim, eu tinha muita vontade de ajudar e as pessoas compraram a minha história. Na verdade, eu conectei a confeitaria a uma dor minha, que era
eu não poder estar próximo da minha filha durante a criação dela. Então, assim, eu falo isso, eu me emociono e me arrepio, é porque não tá dando para ver aí, mas eu me arrepio completamente. E quando eu olhava aquela confeiteira ali, que tinha muita habilidade em fazer aquele doce, tinha um sonho, né? Porque muitas deixam o seu trabalho para ficar com os filhos. Eu achava aquilo lindo e eu não pude fazer isso, porque eu era muito jovem, eu tinha que fazer faculdade, tinha que, né, tava naquela... E aí eu falei, cara, se eu ajudar essas mulheres a desenvolver um negócio, eu vou estar me ajudando, me curando. E esse processo, assim, gente, eu tô toda arrepiada, porque foi isso que me sustentou dentro da confeitaria. Não foi, eu quero fazer curso online, eu quero ser famosa. Foi uma cura pra você, né? Foi uma cura, Bruno. E aí, a cada mulher que eu conseguia desenvolver o negócio dela, ela ter mais tempo para ficar com o filho, e o marido começar a apoiar, porque muitos não apoiam. Porque qual que é o processo, né, da confeiteira? Ela larga o emprego para ficar com o filho, porque ela começa a fazer conta, não compensa ela deixar o filho. Sim. Né? E aí ela faz o primeiro aniversário, começa a ter contato com festa, começa a fazer um doce, começa a vender, e aquilo ali vira um negócio. Só que um negócio dentro de casa. E aí o que acontece? Ela largou o filho para ficar em casa, largou o trabalho para ficar em casa com o filho. Ela se vê com um negócio onde o filho está em casa, ela está em casa e ela não consegue dar atenção para o filho. E aí ela não escala a operação por conta do filho. Não escala a operação por conta do filho. Ela, às vezes, pega uma encomenda que ela não tem previsibilidade de nada, de como que ela vai fazer aquilo, e aí deixa de fazer a comida do filho. Então, ela começa a sofrer com aquilo. E aí eu venho com uma solução que tem muito a ver com a minha história. Então, assim, eu fiquei 10 anos com a escola e foram, assim, 9.000 alunas, mais de 1.000 mentoradas. Foi uma história linda, que, assim, eu ainda tenho muito contato com essas mulheres, né? Mas hoje eu começo a trabalhar com mulheres e não mais com mulheres da área da confeitaria. Mas sempre pensando nessa conexão, né? Vamos continuar aqui, que agora você falou um outro ponto que eu acho que... Você falou que você não gastou R$1 de tráfego, não. Né? Eu acho que no final das contas, assim, eu trabalho com curso online, com educação à distância, desde 2008. Minha origem é da área de tecnologia, meu primeiro CNPJ é de sistema, é desenvolvimento de sistema. Só que em 2008 eu tive a oportunidade de entrar como investidor da área de educação e eu me apaixonei. A minha paixão pela área da educação, ela veio pela possibilidade de você... a gente está aqui e esse podcast ele pode ser assistido por 10, por 1.000, por 10.000 alunos. E eu tive um preparatório de concurso público na época. A gente chegou a ter 25.000 alunos mensais. Foi vendido para um grande grupo de educação e tudo mais. Então, a minha paixão pela educação à distância, ela veio da questão justamente de pessoas que mostravam o seu talento, seu conhecimento e conseguiam, dentro de uma sala de aula, fazer isso em larga escala, né? Tocar em lugares que nunca tocaram, que nunca se chegaria, que para você fazer, como você trabalhou com franchise, você tem que pegar, são muitas horas de voo para lá e para cá para que você possa fazer. Só que existe um tópico, acho, central, que é a tua convergência, que são pessoas. Sim. E eu te digo mais, são mulheres. O que me toca é desenvolvimento de mulheres. Toca muito com a minha história. Então, assim, o que aconteceu nesse meio do caminho? Mudou muito a forma de consumo, né? Foram 10 anos. Quando eu comecei, as pessoas consumiam de uma forma. Sim. Então, eu tive que, né, desenvolver isso. E chegou um momento, que foi até um pouco antes da pandemia, que veio as plataformas de delivery, né? E eu fui expert de uma das maiores plataformas, né? Que é o iFood. Aqui do Brasil é a maior e, assim, ela, inclusive, é uma muito grande, eu não sei qual é a colocação agora. E eu comecei a trabalhar com muitos homens, porque eram donos de delivery também, né? Então, eu trabalhava com o público feminino, que era mais da confeitaria, mais de coisas artesanais, né? Embora muitas com doceria, com larga escala. Mas tinham muitos homens, pizzaria, hamburgueria. E, assim, eu sabia orientá-los, mas aquilo não fazia o meu coração brilhar.
E era assim, no iFood era tipo 80-20. 80% homens, 20 mulheres. E ali eu vi o seguinte, cara, meu negócio é com mulheres. Eu amo desenvolver negócio, eu amo capacitar pessoas, mas aonde eu brilho é no meio das mulheres. Então, assim, isso foi muito esclarecedor para mim. E as pessoas perguntavam, Roberta, você saiu do iFood, como é que pode? Você está no maior lugar que todo mundo quer estar. Mas, enfim, com isso também veio, né, a minha sócia na escola, não quis mais continuar, e aí eu comecei só no caminho da mentoria, me apaixonei por fazer mentorias também, então eu tinha mentorias no Natal, na Páscoa, e tinha 3 mentorias por ano, né, para ajudar elas a estruturar o negócio durante aquele período e vender. Então, assim, a mentoria foi muito importante para mim e eu fui me descobrindo. Só que no meio desse caminho, o que aconteceu? A Franco precisou de mim, porque a Franco cresceu muito, né? A Franco Vieira, ela trabalha no nicho condominial, que é muito pequeno. A gente já está em 2019. Eu estou em 2020. 2020. A Franco, logo depois da pandemia, veio a pandemia, 2021, melhor. No final de 2021, eu fiz um regresso para Franco. A gente perdeu a minha sogra, meu marido ficou meio desorientado. E aí ele precisou de mim, mas eu conseguia dar mentoria e conseguia estar com ele ali. Só que eu comecei a ver muita coisa, né? E eu trabalhei com franquia, então é processo. Então a gente fez todo um trabalho de implementar ferramentas, processos, né? Então tinha uma galera que não aceitou muito, então a gente tinha muitas reuniões. E aí eu fui aos pouquinhos diminuindo as mentorias, porque eu tinha que cuidar agora de outro filho, né? Que era a nossa empresa. E assim, hoje a gente olha para Franco Vieira, né, como a nossa aposentadoria. A gente não vai lá e pinta prédio. Se a empresa estiver estruturada, ela vai ser super lucrativa e a gente vai ficar bem quando a gente estiver mais lá na frente, né? E aí, cada vez mais eu tô dentro da Franco. E aí, aos pouquinhos, eu fui diminuindo e dando mentoria para mulheres. Hoje eu ainda dou mentoria para mulheres. Mas hoje eu olho para o condominial diferente. Porque quando eu faço esse retorno para Franco, eu começo a ver um mercado condominial que tem muitas mulheres. Aí eu falei, essas mulheres que são síndicas profissionais, que são advogadas, que são empresárias, elas podem me indicar cliente para Franco. E se eu desenvolvê-las, eu tenho muito valor nesse mercado. E aí eu comecei a participar de grupo de mulheres da área condominial. E aí eu comecei a, sabe, olhar para o condominial. Eu não vou ficar ali só 1 ano, 2 anos estruturando a empresa. É onde eu posso ficar, onde eu posso desenvolver mulheres, né? Tem um ecossistema. Tem um ecossistema. E assim, nos primeiros meses foi muito doloroso, porque eu ainda não tinha acessado esse ecossistema. Então eu estava ali numa empresa de engenharia que só tinha homens. E assim, é obra, né? Então é um público que é muito machista. Então eu fazia alguma proposta, Marcelo, você vai deixar a sua mulher... Era assim. Eu falava, sua mulher não, a minha sócia, né? Porque eu era sócia e assim, eu tô com ele desde o início. Então, foi muito difícil para mim, muito difícil. Porque eu estava muito acostumada a trabalhar com mulheres, de repente eu venho para a engenharia, né? E me deparo com situações que eu não vivia há muito tempo, né? Quando eu trabalhei na Guarda Municipal, talvez, eu senti essa dor de trabalhar com homens e eles querendo te botar num lugar, sabe? Numa caixa, né? De que você não conhece, você não sabe o que você está falando, né? Então, eu tive que me impor muito e encontrei um grupo de mulheres para chamar de meu. Hoje, no mercado condominial, tem o W Condo, que é um grupo de 200 mulheres que se ajudam, que tem network, enfim. E isso me potencializou muito a criar outras coisas. E hoje, na Franco Vieira, né, a gente tem um valor percebido muito diferente no mercado. De 2021 para cá, assim, eu posso dizer que a gente cresceu 300%. E as pessoas hoje têm o desejo de fazer uma obra com a Franco Vieira. Embora tenha todo um processo de escolha, né, que não depende só da pessoa que eu estou tratando ali, que é o síndico, né? Depende de assembleias. Então, assim, é todo um funil de vendas diferente. Mas que aquele síndico ali olha para a minha empresa com muito valor. Então, a gente veio construindo isso, né?
através do marketing, através de ações. Hoje a gente tem um instituto, que é o Franco Conecta, e esse instituto ele tem o objetivo de capacitar os síndicos, de promover networking, e, obviamente, você compra de quem você confia, né? Sim. Então, se eu faço um movimento de entregar conteúdos que sejam relevantes para os síndicos, onde eu faço um movimento de promoção de network, as pessoas me conhecem, conhecem os meus valores, na hora que vai comprar, ela vai comprar de quem confia e de quem gosta, né? Embora tenha aí todo esse processo, né, de escolha da empresa vencedora, que depende de uma assembleia, que depende de votação, porém, a gente já começa o processo em outro lugar, que antes a gente era mais uma empresa, né? Que eles iam olhar só para o preço. Hoje a gente entra ali com o valor da nossa empresa, né? Os nossos valores são muito plugados no valor da empresa, né? A empresa é uma extensão, assim, de quem é Roberto e Marcelo. E o Instituto veio por isso, né? A educação sempre esteve muito presente na minha vida, na vida do Marcelo. Às vezes a gente ia num condomínio falar com o síndico perguntava várias coisas que não tinha nada a ver com a reforma, e a gente às vezes ficava um tempo ali ajudando, né, a solucionar aquelas questões. Às vezes era uma questão de um fornecedor, às vezes era uma questão de como desenvolver ali na assembleia algum tema, e a gente foi também entendendo melhor esse mercado, né, e vendo quais eram as dores. E aí um dia eu falei, Marcelo, por que a gente não promove um café aqui na Franco para os nossos clientes? Vamos trazer alguém para falar sobre a assembleia. Vamos fazer um café para promover um network, para os nossos clientes se encontrarem. E aí foi trazendo essa vontade de realmente, olha, vamos olhar para isso com um olhar diferente, né? Com um olhar de, não só de alicerce para relacionamento da Franco, mas como um olhar de negócio também, né? E hoje o Instituto ele promove eventos no setor condominial. Óbvio que o público conecta muito comigo, né? Que estou à frente do Conecta, então é um público muito feminino, que é o maior público do condominial. Agora, na quinta-feira, eu vou fazer um evento que é o Franco Conecta Mulher, porque a gente está gravando aqui, você pode estar assistindo a qualquer momento, mas a gente está na Semana da Mulher, né? No mês da mulher, né? Foi Dia das Mulheres agora, dia 8. Então, assim, hoje eu me sinto realizada, não quero sair desse mercado e consigo cuidar da minha empresa e dar suporte também ao meu sócio, meu marido, né? Que tocava tudo muito sozinho ali. Então, por mais que eu estivesse ali num braço de marketing, hoje eu estou muito dentro da empresa. E as pessoas têm uma ideia muito errada do marketing, né? As pessoas acham que marketing é aquilo, é só rede social, divulgação. É só divulgação. Não, é marketing de crescimento. Eu vejo indicativos, né? Aonde que a gente pode melhorar as coisas e aonde que a gente entra para fazer as oportunidades. Então, às vezes, tem coisa assim que é um ponto cego e com esse nosso olhar, você também deve ter muito isso aqui, né? Do marketing de crescimento, né? Você olha e fala, poxa, e se a gente mexer nisso aqui, vamos fazer um teste? E aí começa a ter um resultado positivo e a gente começa a mudar processos, né? Então, no início teve muita resistência, porque as pessoas achavam que o marketing era só divulgação. Só que hoje eles entendem que o marketing ele faz parte de todo um posicionamento, de todo um branding da empresa. Então, hoje a gente sabe exatamente o que a gente quer, quais são os nossos valores, o que a gente fala sim, o que a gente fala não. Isso é muito importante, ter essa clareza também, né? Então, eu me sinto realizada como diretora de marketing, me sinto realizada trabalhando com mulheres, né? Desenvolvendo esse mercado condominial com a ajuda de outras mulheres. Então, me sinto acolhida também. E eu acho que, assim, é sobre isso, sabe, Bruno? Toda essa minha trajetória eu passei por vários lugares, né? Só que no final das contas a gente tem que se realizar. De repente, se eu não tivesse desenvolvido esse trabalho do Franco Conecta, do Instituto, de repente eu nem estaria aqui. Eu estaria ali fazendo o dia a dia da Franco Vieira, falando, poxa, eu deixei meu trabalho ali com as mulheres porque eu precisei vir para cá para apoiar meu sócio, meu marido, para a gente pensar no futuro, né? E hoje eu consigo me realizar com isso. Assim, tem coisas que a gente nunca vai conseguir explicar. Por exemplo, você ter
dado um tempo e de repente seu marido ter, o Marcelo, né, ter perdido o emprego na Petrobras, com toda certeza isso foi determinante para o futuro de vocês. São pontos de inflexão, eu falo muito isso, né? Tem coisas que acontecem na vida da gente que às vezes a gente toma uma decisão que é totalmente... assim, você conta pro seu pai, o seu pai fala assim, minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso. Sabe? Porque, assim, é totalmente incoerente. Porque as pessoas não conseguem entender, às vezes, o que está dentro da gente, né? Porque é o que move a gente. O que move uma pessoa? São os valores dela, é aquilo que ela acredita, né? É o que tem significado para ela. É isso que move a pessoa. Então, a partir do momento que você... eu saio do meu emprego para ficar com a minha família, que é algo que me move, aquilo faz muito sentido para mim. Sim. E aquilo me deu força para me desenvolver num momento que eu tive que ser muito resiliente, né? E não voltar atrás, porque eu acho que é isso também. Eu tomei uma decisão e eu assumi o risco daquela decisão. Óbvio que se a minha família estivesse passando fome, eu voltaria para a franquia. É óbvio, né? Porque o nosso valor maior é família. Mas, enquanto eu pude suportar, eu fui lá, sabe? Dando passo, Deus botando chão e a gente foi. Então, é isso. Eu acho que você tem que... a partir de uma decisão, você tem que... E se veio do seu coração, da sua verdade, você tem que seguir, cara. Você tem que seguir. Foi isso também que aconteceu. Outro ponto de inflexão foi quando a empresa precisou de mim. Eu tinha duas respostas. Não, vou ficar aqui, que eu estou vendendo meus cursos online, estou dando suporte para as minhas alunas, estou fazendo minhas mentorias, lançamento. Não seria, naquele momento ali, não seria mais lucrativo você ficar ali? Total. Até pensando no casal, de repente Total. o teu negócio ser maior do que a Franco ali. Total, Bruno. Mas o que acontecia? O meu negócio dependia da minha imagem. Para você ter ideia, no dia que a minha sogra faleceu, eu tinha uma mentoria marcada, que as pessoas estavam me esperando. E eu sabia que no dia seguinte, nos dias seguintes, eu não ia conseguir dar aquela mentoria, que eu tinha que segurar o meu marido ali. Então, eu dei a mentoria naquele dia. Já aconteceu de eu fazer um evento, porque o evento era eu. Eu vendi um evento, workshop Despertar. Quem que é a palestrante? Roberta. Vinha pessoas de todos os lugares do Brasil para assistir. Comprou passagem, estadia. Eu estava grávida e perdi um neném. Tive um aborto natural, né? E assim, gente, eu vou dizer para vocês que é muito difícil. Eu não tinha quem me... ninguém poderia me substituir naquele momento. Eu tinha uma decisão para ser tomada. Ou eu não dava o workshop... E frustrava. E frustrava 150 pessoas. Ou eu dava workshop, né? Engole o choro e vai. Engole o choro e vai. Só que às vezes é aquela pontinha, sabe aquela energia que você tem só para você e você dá para o outro? Então, assim, eu não conseguia olhar para o meu negócio sem a minha imagem. Porque como eu fui muito precursora dentro de um mercado, a minha imagem estava totalmente associada ao meu negócio. Então, eu comecei a me incomodar com isso. É importante, gente, é uma delícia. Às vezes eu andava na rua, Roberta, eu comprei teu curso, você mudou minha vida. Cara, isso é lindo. Só que assim, quando você faz isso por muito tempo, você tem que fazer concessões. E essa foi uma delas. Então, assim, e a gente tinha um outro negócio, né? Que era um sonho nosso também. E precisou de mim. Então, assim, eu não deixei de dar mentoria, eu continuei. Nesse período, eu continuei. Só que eu não fazia lançamento, mas de 2 em 2 meses. As mentorias não eram de 150 pessoas, era um público menor. E eu fui aos pouquinhos entendendo que eu poderia continuar mentora, só que em outro nicho. E isso foi libertador para mim. Porque hoje eu atendo... mulheres do condominial, mulheres que são donas de confeitaria, empresárias, e consigo estar gerando valor para minha empresa, estar ali dentro, desenvolvendo, ajudando na operação também, porque eu vim de franquia, então quem trabalha com franquia sabe muito bem a importância de processos, né, numa gestão. Então, assim, Bruno, foi uma decisão que algumas pessoas, às vezes, criticam, né? Ah, mas por que você fez isso? Porque eu olhei para dentro. Naquele momento,
eu precisava estar na Franco, e eu não queria que o meu desenvolvimento dentro do mercado de confeitaria e delivery virasse uma obrigação. Tem algumas coisas que a fé, você falou sobre fé, e tem algumas coisas que seriam muito simples a gente explicar do ponto de vista de fé, né? Sim. A fé explica, eu acho que pelo menos 50% da tua história a fé explicaria. Mas como cada um tem a sua fé, Sim. e respeitando a sua fé, vamos tentar racionalizar algo que só a fé explicaria. Trabalhar com um cônjuge, né? Trabalhar com o marido, com a esposa, é algo que é muito desafiador. Difícil. Né? É muito difícil. Eu sou casado há 10 anos e trabalho com a minha esposa há 10 anos. Eu diria com toda certeza que a mesma vontade que eu tenho de não trabalhar com ela, eu te afirmo, tomara que não tenha sido ela quem tenha entrado no estúdio. A mesma vontade que eu tenho de não trabalhar com ela, eu não consigo imaginar como seria sem ela aqui. Eu já quase que expulsei, no melhor dos sentidos, ela de dentro do negócio, mas eu não conseguiria de fato. Às vezes que no dia seguinte que a gente brigou e ela não veio, é um vazio, é um Bruno, oco. é um filho. É um filho, é um projeto de vocês. Uma Pois empresa é um projeto. Então, mas assim, para você que experimenta isso, e a minha esposa, ela viu isso antes do Bruno. Ela também teve um outro casamento, eu também tive outro casamento. Ela experimentou essa questão de trabalhar e ter outras oportunidades de crescimento de carreira, de profissional, antes do Bruno. Depois do Bruno, ela não teve essa oportunidade, porque nós estivemos juntos. Você que depois de casada tem... Como é voltar? Porque você falou toda a parte boa. Difícil. Como concilia? Você voltou no momento que você talvez salvou a vida dele, né? Porque talvez por ele ter perdido o emprego, eu não sou psicólogo, mas tô pensando com cabeça de homem. Sim. Né? Ele perdeu o emprego dele, ele deixa de ser o principal, o provedor principal. Ele trabalhava na Petrobras, né? Que é o auge para a carreira dele. Mas, de repente, ele se vê maior do que você, e, de repente, quando ele se vê quando isso vai mudando e você fica maior do que ele, você larga tudo e volta para Franco. O que você diria para mulheres? Porque, de novo, o espiritual, no espiritual a gente explicaria muito isso. Sim. De forma muito fácil. Né? A gente falava aqui, de repente, sobre submissão, é algo que, de repente, para você entenda da melhor forma. Pode ser, sou até nocivo a forma de falar dessa forma. Falar sobre alguns termos como esse. E eu não estou falando sobre submissão aqui, mas como que funcionou isso na vida de vocês? Então, primeiro foi uma decisão minha. Eu sempre via Franco Vieira como um filho, um sonho. A gente teve um sonho. A Franco Vieira salvou a minha vida. A Franco Vieira que me colocou no ambiente da confeitaria. A Franco Vieira veio antes. Foi meu primeiro projeto. Quando eu fui para a confeitaria e entendi o meu verdadeiro propósito, foi a Franco Vieira que me possibilitou. E quando eu olhei esse filho precisando de mim, eu não precisei largar totalmente o meu trabalho com mulheres, mas eu precisei voltar para salvar essa empresa e para estar junto com meu marido nesse processo. Foi fácil? Não foi fácil, Bruno. Mas foi progressivo, não foi abrupto assim. Parei. Não foi isso. Foi indo de forma progressiva. Chegou uma hora que eu falei, não, eu tenho que ficar aqui dentro, porque a gente tem muitas oportunidades aqui dentro, e eu vou engolir o choro, é um ambiente ruim, cheio de homem, mas aqui tem um sonho de uma família. Foi uma escolha consciente. E, Bruno, a gente tem uma questão social na Franco Vieira.
a gente sabe o nome de todos os nossos funcionários. Esses funcionários trabalham com a gente 3, 4, 5 anos, não tem rotatividade de funcionário. A gente trata todo mundo de forma igual. Então, assim, a gente possibilita essa pessoa crescer. Então, a gente tem esse sonho de trazer as pessoas junto com a gente. Então, assim, é muito mais do que uma empresa de engenharia. É um projeto de vida. E eu precisei não parar totalmente, mas eu precisei olhar para esse filho e Deus me entregou algo tão grandioso que foi um mercado inteiro de mulheres, onde eu posso potencializar essa empresa dentro desse mercado. Então, assim, não foi fácil, a gente quase se separou no início, muita terapia, e por isso que hoje eu faço psicologia. Voltei para as cadeiras das universidades, porque eu passei por um processo de terapia, eu sei a importância que é você ter ali um terapeuta, você poder falar das suas emoções, poder contextualizar também, né? Porque às vezes a gente tem alucinações, né? Eu comecei a trabalhar com ele, comecei a ver várias coisas e daqui a pouco, cara, eu não sei nem se eu quero mais manter esse relacionamento, né? Mas peraí, calma. Por que eu tô aqui? Quais são os meus valores? Por que isso está acontecendo? Porque teve o meu luto também, né? Do sucesso, porque eu estava sempre fazendo trabalhos para várias empresas gigantes. Você era a protagonista. Eu era protagonista. Então, assim, foi difícil, não foi fácil, mas assim, eu não sei te explicar, Bruno. Porque ao mesmo tempo, Deus foi tirando aquela coisa do nicho da confeitaria do meu coração, que era onde eu tinha muito enraizado. E aí ele foi me mostrando que eu poderia continuar trabalhando com as mulheres e que eu poderia fazer esse trabalho com a Franco Vieira simultâneo. E quando eu menos imaginei, eu estava ali no meio de um monte de mulheres desse setor condominial, gerando valor para a empresa. Hoje a gente estava aqui conversando antes da possibilidade da gente ter uma plataforma onde esses meus clientes podem se capacitar. Então, assim, é muito maior do que uma empresa de engenharia, entende? É um lugar que a gente sonhou, é um lugar que a gente pode colocar ali os nossos valores e desenvolver pessoas ali. Então, e eu estar ali do lado dele, porque o Marcelo, ele é muito operacional. Ele não é aquele cara que vai fazer 55 mil cursos para ser o CEO mega blaster da empresa. Marcelo, ele gosta de obra, ele gosta da operação. Então, assim, é isso que faz o coração dele feliz. E toda a outra parte a gente teria que entregar para alguém, né? Então, eu vim muito para suprir isso, para estruturar isso, para hoje a gente estar mais tranquilo. Mas, assim, nunca a gente está tranquilo. Porque a empresa cresceu absurdamente com todos esses nossos movimentos, né? Porque juntou pontos fortes. Ele é muito bom na área ali do dia a dia operacional, na entrega, né? O que me dá muita segurança de vender o produto, de divulgar o produto. Ao mesmo tempo, eu estruturei os processos internos, porque não adianta se ter uma obra boa. A experiência do cliente tem que ser boa como um todo. Então, me deu muita segurança para fazer todo esse movimento. O primeiro Franco Conecta que a gente fez, eu botei 100 síndicos sentados numa plateia, sendo que 80% era cliente nosso. Para uma empresa de engenharia que faz obra, isso é algo inédito. Porque acabou uma obra, você não quer nem mais olhar para a cara do cliente, porque tem um monte de reclamação ali. Tem um ditado dentro da engenharia que eu acho absurdo. Uma obra não se entrega, se abandona. Porque, assim, sempre vai ter um negocinho para fazer. O cliente sempre vai falar de um negocinho. Aí, o que a maioria faz? Não, acabou aqui, tchau, tchau, assina aqui, né? Então, assim, essa parte do relacionamento no final de uma obra é muito comprometido. E lá na Franco a gente tem um processo, um diário de obras, tem um grupo daquele condomínio, onde tem um conselheiro, onde o Marcelo está presente, né? Muito o olhar do dono. Então, a empresa foi expandindo muito. E com isso, a gente precisa, a todo momento, desenvolver outras estratégias, outras habilidades, né? Porque uma coisa é uma teoria do elástico, né? Conforme vai aumentando, né? A empresa vai crescendo, essa base aqui tem que vir junto, senão esse elástico estoura. Sim.
Então, a gente nunca está preparado 100%, porque a gente quer crescer e a partir do momento que o negócio cresce, a gente precisa se capacitar cada vez mais, a gente precisa trazer mais pessoas, ter processos ainda mais eficazes e eficientes, né? Então, eu acho que, assim, o empreendedorismo é algo que eu amo também, eu amo o desafio. E hoje, assim, estou muito realizada, muito segura das minhas decisões. Hoje eu estava numa reunião com uma amiga que é do setor condominial, que faz eventos para o setor condominial. A gente já marcou para maio, a gente vai fazer uma imersão Mulheres que Comunicam, que vão vir, sim, empresárias do setor condominial, vão vir donas de doceria, vão vir outras empresárias e é aquilo, essa ida para Franco Vieira me mostrou o seguinte, eu não preciso me limitar a um nicho, entende? Eu consigo fazer tudo que eu fiz na confeitaria em qualquer nicho, porque não é sobre o nicho, é sobre o que está dentro de mim. É sobre aquilo que eu acredito e eu quero entregar para o mundo. Então, acho que é isso, eu estava muito limitada. Eu só tenho essa quantidade de alunos porque eu comecei lá atrás, eu fui a primeira, porque eu sou muito conhecida, eu tenho muita autoridade. No setor do condominial, eu tinha zero autoridade. Ninguém sabia quem era a Roberta. Nesse ponto, você falou que, bom, a empresa é uma empresa que a maior parte dos seus colaboradores são homens. Homens. Né? Você voltou para a empresa em 2021. Final de 21. E você está falando que as pessoas têm, em média, de 5 anos, 4, 5 anos. Então, as pessoas, elas ficam muito tempo. Ou tem gente lá que, de repente, está a vida em toda, né? Você tem gente, olha, isso é inédito, assim. A gente fica olhando, né? Porque o que acontece na construção civil? A mentalidade deles é a seguinte, eu fico numa empresa e, assim, não tem um tratamento personalizado. Fechou uma obra, bota uma nota aí, vem, faz processo seletivo, você não sabe nem quem é. Como a gente trabalha com condominial, eu não posso botar qualquer pessoa para fazer a obra. Porque uma coisa eu vou fazer uma obra numa edificação que não tem ninguém morando. Agora, uma coisa eu vou fazer uma obra numa edificação que tem 300 famílias morando. Eu tenho que cuidar desse colaborador que está ali. Então, como é que a gente entendeu? A gente tem que treinar e a gente tem que manter esse colaborador. Porque senão, a todo momento, eu vou ter que ficar, né, trazendo gente nova, treinando, e aí eu não consigo rodar com uma equipe dessa forma. Então, assim, muitos estão há bastante tempo com a gente. Posso considerar que esses muitos, você é muito bom com pessoas e, obviamente, com pessoas dentro, mas eu posso considerar, a título da formulação da minha pergunta, que o sucesso da gestão de pessoas da Franco é do Marcelo? É do Marcelo. E porque ele é um chão de fábrica excepcional. É do Marcelo. É um cara que domina a equipe dele como ninguém. Aí é minha outra pergunta num ponto de inflexão que a gente faz na nossa conversa aqui. Você é fundadora, você é sócio, você é dona do negócio. Sim. Né? Mas eu, por exemplo, aqui eu tenho extrema... A gente estava falando isso ainda agora aqui, numa reunião que a gente estava tendo lá. Eu tenho reticências e pretendo continuar tendo reticências de falar, por exemplo, que eu sou dono. Eu não gosto desse negócio de personalizar, personalizar. Todas é muito difícil ter uma reunião aqui dentro da minha empresa, ou de qualquer empresa que eu tenha ou participe, que eu não tenho pelo menos mais uma pessoa na mesa como conselheiro, mas não conselheiro de ouvir e depois me dar uma opinião, conselheiro de voz ativa. Sim. Eu prefiro que seja dessa forma. Considerando que é o Marcelo que tocou a Franco, como que você e o que você falaria para mulheres que estão nos assistindo e vão nos assistir? Como que você toma ou como que você ganha esse espaço sem imposição? Porque lidar com pessoas é muito difícil. Você conquistar pessoas para que você se posicione como você está se posicionando hoje, e eu posso falar porque eu vejo a rotatividade, você grava aqui comigo, as pessoas te respeitam de fato, né? Não é aquele negócio, não estão te respeitando porque você é mulher do dono, estão te respeitando porque você é dentro da empresa uma pessoa chave para que o negócio funcione. Como que
principalmente negócios familiares, eu acho que é a melhor forma de definição. Como que uma parte ou outra, porque pode ser a mulher, de repente a Franco poderia ter acabado e ele ter abarcado na questão do curso, por exemplo, como é o Instituto Gourmet, que o Robson vem para o negócio da Lu. E vou deixar o link aqui, que é um outro episódio sensacional, que vale a pena você assistir. Eu já dei palestra no Instituto Gourmet, conheço a Lu, maravilhosa. Lu, beijo se você estiver vendo a gente. Pois é, então assim, como que você, o que você diria, com toda essa tua bagagem pré, né, no hiato que você foi fazer a sua carreira profissional em outros lugares, como que o parceiro entra dentro do negócio e assume um papel? Eu acho que é assumir o papel, não é tomar o papel, porque senão ele não consegue. Bruno, foi muito difícil. Muito difícil. Porque a gente estava com uma equipe ali que a gente já sabia que não ia ficar, né? Mas a gente não podia desfazer. Então a gente tinha ali uma liderança paralela, vamos colocar assim, na obra. Onde eu identifiquei vários pontos que eles precisavam sair realmente, só que o Marcelo não conseguiu tomar essa decisão de imediato, porque tem uma série de questões, e o Marcelo é o cara que, sabe, assim, ele vai ver aquilo ali no ponto de vista da obra que vai impactar no cliente, ele tem esse olhar da obra como um todo. Ele falou, não tem como agora, nesse momento, tirar essas pessoas. Então, imagina que eu vim no meio desse turbilhão. E assim, eu fui puxando, você sabe como é que é, né? Você vai fazendo ali uma apuração das coisas, implementando o sistema, colhendo dados. Os dados falam com você, né? Você pega o dado, e assim, a vida inteira eu interpretei dado. Então, eu sabia onde estava o problema. E aí eu vou puxando, vai vindo um monte de coisa e eu fui muito em cima dele, né? Ele falava, Roberta, eu não posso ainda, fica só no marketing. Ele falava assim, ó, fica só no marketing. Eu falei, mas eu não tenho como ficar no marketing sem arrumar essa casa. Porque se eu for trazer cliente para cá, do jeito que tá aqui, a gente vai dar ruim. Porque o marketing é um botão que você aperta, que pode te levar para o céu ou para o inferno. É verdade ou é mentira? Sim. Né? Se eu estiver aqui falando uma mentira e tiver 100 clientes meus ouvindo, vai falar assim, cara, tá tudo errado, vai entrar, vai botar um monte de comentário, Roberta, não é isso, não sei o quê, não entregou minha obra, né? Não é assim? Então, assim, a gente precisou arrumar a casa. E eu me limitei muito, mas eu queria estar dentro, porque eu sabia que se eu não estivesse dentro, os processos não iam ser implementados. Então, assim, eu tive que ter muita paciência, fazer muita terapia, muitas conversas dificílimas que a gente teve, eu e o Marcelo. E aos pouquinhos a gente foi arrumando, as pessoas foram saindo do processo, então foram entrando também pessoas novas, né? Então eu trouxe mais mulheres para o time, que fica ali na parte de atendimento, a parte de compras. Então hoje eu tenho mulheres na equipe também que não tinha, né? E startei o marketing quando eu me senti segura, né? Eu acelerei, porque a gente até tinha, sim, o marketing, né? Ali a gente divulgava, a gente tinha a parte comercial, a gente tinha ali o beabá, até porque a gente está falando de uma empresa, Bruno, que as pessoas de repente não têm noção, né? A gente está falando de uma empresa que um produto, às vezes, uma obra é 500 mil, 800 mil, 900 mil, 2 milhões, né? Então, assim, eu não preciso ter muitas obras no ano. A gente tem a nossa meta, né? A meta 1, meta 2, meta 3. Então, a gente precisa ter clientes qualificados do perfil que a gente precisa para a gente ter a lucratividade que a gente precisa. É diferente de você ter que ter ali um número muito grande de clientes rodando na tua empresa. Então, hoje, se eu tiver 20 obras, a empresa está bem. Se eu tiver 30 obras, a gente está muito bem. Se eu tiver 40, a gente está excelente. Só que eu tenho que cuidar, porque para ter 40, eu preciso de equipe. E essa equipe, eu não boto uma nota no jornal e ele vem. Eu tenho que treinar, porque ele vai para dentro da casa do cliente. Então, até o crescimento tem que ser calculado, para a gente não estourar e, de repente, todo esse trabalho, toda essa visibilidade que foi construída, num passe de mágica, a gente vira pó. Então, assim,
Quando eu entrei, o Marcelo sentiu muito. Mas tem um fato que foi o ponto de inflexão, que eu acho, essa virada de chave. A gente foi fazer um evento muito grande como patrocinador, que foi o dia do síndico de uma grande administradora, a maior administradora do Rio de Janeiro. A gente patrocinou e tinha uma outra empresa que é muito grande e que a gente admira muito. Uhum. E a diretora comercial dessa empresa estava lá. E eu troquei com ela. E essa empresa era patrocinadora master. Então, eles foram para o palco, fizeram toda uma apresentação. O CEO da empresa estavam vários diretores. Só que quem subiu no palco foi a diretora comercial. E assim, de forma muito estratégica, porque 80% da plateia era mulher. Então, você imagina um CEO de uma empresa gigante, com sede em São Paulo, que é uma das maiores da área de facility, dando passagem para uma mulher. Na hora, eu olhei para o Marcelo, ele me olhou e naquela hora eu vi que a ficha caiu. E ali ele me deu permissão de desenvolver me deu a visibilidade, assim, Roberto, olha, mas vem aos poucos, né? Porque também, assim, Sim. É delicado, né? Sim. Porque a estrela é o Marcelo. É o Marcelo que está com o cliente todos os dias durante a obra. Eu fico até o momento que a obra é fechada. Depois é o Marcelo que se relaciona. Então, assim, o sucesso da Franco Vieira é o resultado da obra. E ali tem a mão dele. Só que ele me deu essa permissão de relacionamento, de ser uma RP, de estar ali fazendo marketing, de estar à frente do instituto, né? Então, tudo isso foi conquistado também, sabe? Não foi de uma hora para outra. Ele foi vendo os resultados e a coisa foi acontecendo. A gente fez agora uma postagem do Dia da Mulher, eu acho que você acompanhou lá. Cara, deu 291 compartilhamentos. E eu tenho certeza que isso é força da comunidade que eu construí junto às mulheres, que representa 70% do mercado condominial, 65%. E elas se envolvem, os homens não se envolvem. Então, é aquela que vai curtir, que vai comentar, que vai compartilhar. E isso gera um barulho, né? É o famoso buzz, né? Que chama, não é? Não é? Sim. Sim, que é esse barulho. Que empresa é essa que chegou desse jeito? Que está num evento que o stand é o mais cheio de todos, que tem um monte de gente compartilhando. Então, isso foi calculado para acontecer dessa forma. Só que se eu fizesse esse movimento lá no início, ia ser uma tragédia, tanto no ponto de vista da estruturação da empresa para receber essas demandas e para ser credível, né? Porque a gente ainda estava ali estruturando os processos, quanto do ponto de vista desse... não é vaidade a palavra, mas é dessa divisão do brilho, sabe? A divisão do brilho. Hoje a empresa brilha porque tem o Marcelo, que é muito bom em relacionamento com o cliente, ele é muito bom na obra, ele é um excelente... Assim, os funcionários adoram ele. Eu já sou a pessoa do processo, a pessoa que tô ali, que pede a foto para ter o antes e depois, para a gente ter ali no final da obra, entregar para um cliente o book. Então, a equipe tem que estar envolvida nisso, porque não é um fotógrafo, é o pessoal que está na obra. Então, eu sou a pessoa mais das cobranças. Mas, por outro lado, o que eu vejo hoje? A equipe já consegue entender o porquê que eu vim, sabe? Então, isso me coloca também em outro lugar. No início, eu ficava assim, eu tenho que ir para a empresa. Eu não tenho que ir para a empresa. Eu tenho que estar me relacionando com as pessoas. Eu tenho que estar trazendo cliente para a empresa. Esse é o meu lugar. Entende? Antigamente, eu me sentia culpada de não estar presente na empresa. Né? Porque eu estava fazendo várias outras coisas que precisam ser feitas para o cliente chegar na empresa. Né? Então, assim, isso foi acontecendo de forma muito sutil, até porque tinha os entraves que a gente precisava solucionar. A gente brigou muito, eu quase me separei, porque ao mesmo tempo eu não era mais a Roberta que estava na câmera o tempo inteiro. O meu Instagram praticamente eu parei, porque eu não tinha mais muito o que falar para aquelas pessoas, e quando eu falava,
Já vinha o cliente que já ocupava a minha agenda, então eu abri alguns horários de mentoria. Então, assim, eu comecei a não falar porque gerava uma demanda e eu mesmo não conseguia responder, porque o meu público era muito focado. Era um público de nicho e que eu era muito conhecida. Então, assim, eu fiquei meio que... Vamos, como é que eu vou conseguir te falar isso? Meio órfão do glamour, sabe? Eu sou foda, sabe? Só que, assim, com toda essa construção, hoje eu olho e falo, cara, eu sou foda, porque eu consegui fazer não só na confeitaria. Hoje eu estou em outro nicho, com outras mulheres, com outras empresárias, e eu consigo fazer a mesma coisa que eu fazia na confeitaria. Então, isso para mim, assim, foi um presente que eu me dei, sabe? De poder ver que não era sobre o nicho, porque eu acreditava muito, o resultado só acontece porque eu estou num nicho que as pessoas me conhecem, que eu construí muito. No condominial, eu estou desde 2000, com esse movimento, desde 2000, final de 23, que eu comecei mesmo esse movimento, né? E hoje as pessoas acabam me conhecendo e valorizando o meu trabalho, que eu acho que isso também é muito importante, né? Por mais que você fale, a opinião dos outros não importa. Importa. E graças a Deus, assim, eu acho que a gente vem trilhando um caminho dentro da verdade, que eu acho que isso é muito importante. Não se corrompendo, né? Porque os valores é o que sustenta a gente. A gente trabalha dentro de um propósito que não é uma empresa só para lucrar, é uma empresa que a gente valoriza muito o cliente, a gente tem uma atenção muito grande naquele patrimônio daquele cliente, porque às vezes é o único patrimônio que ele tem. A gente sabe a nossa responsabilidade com o nosso time, a gente sabe a nossa responsabilidade com as pessoas que a gente acessa, né, que a gente toca. Então, assim, eu acho que, como eu falo, antigamente a gente falava assim, empresa familiar, isso parecia que diminuía a gente. Não. Quando a gente fala hoje que a nossa empresa familiar é porque tem o DNA da Roberta e do Marcelo. Sim. A gente não teve filho, né? Porque a gente perdeu. Mas hoje o nosso filho é a Franco Vieira, é o legado que a gente vai deixar. E eu acho que, por mais que a minha filha não queira trabalhar na área da engenharia, ela até tentou, né? Hoje ela está fazendo veterinária, mas a gente vai deixar um legado para os funcionários que vão estar ali. Enfim, esse é o nosso grande projeto, né? A gente ainda não conseguiu consolidar isso, mas o nosso grande projeto é que as pessoas que estejam ali estejam junto com a gente e que em algum momento a gente vai ter que se aposentar, né, Bruno? Por favor. Sim. Como é que você vai fazer aqui? Né? A gente tem que pensar nisso. Então, eu quero deixar um legado para quem estiver no nosso time, para as pessoas que ajudaram a gente nesse processo. Mas vocês são muito novos para já pensar em aposentar. Então, eu não vou fazer uma pergunta de como você gostaria que fosse uma etapa final. Porque eu acho que vocês talvez estejam numa etapa inicial do processo mesmo, com toda essa trajetória lindíssima na vida. Eu tenho 26 anos... Mas eu me considero do tamanho da minha filhinha de 4 anos. Você tem quantos anos? 26 anos de empresa. Eu tenho 41. Que susto, pelo amor de Deus, gente. Eu ia falar assim, gente, eu não tô acreditando que esse menino tem 26 anos. Não, 26 anos de empresa. Tá. Pô, obrigada. Uma coisa interessante que você falou até no início, que é bem o mundo machista que a gente vê e que às vezes a gente não consegue notar. Homem, quando... E você tem aí... Se você pegar político, então, você vai ver um monte. E eu sou um deles, apesar de não ser político. Homem, quando ele quer fazer um negócio dele cedo, ele se emancipa. Né? Os pais vão lá, todos orgulhosos, emancipam o filho. E você precisa pedir autorização. Verdade. Né? Verdade. É o fruto de uma estrutura que não reconhece, de fato, a mulher como protagonista. E por isso que, agora, como a gente está falando de uma linha muito tênue e que são muitos extremos, né? Eu sempre prefiro, e por isso que eu te fiz a pergunta, você respondeu de forma belíssima. Se você estiver assistindo a partir de agora, volta e assiste. Quando eu te perguntei sobre como você consegue se posicionar, de fato, sem se impor.
Porque eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que esse é uma linha muito, muito tênue. Às vezes eu me imponho. Mas aí eu vejo, poxa, eu não precisava falar desse jeito, sabe? E aí você reconhece? Eu reconheço. E pede desculpa? Eu peço mais ou menos. A gente não tem muita política de desculpa, não. A gente tem a política do olho no olho e a gente sabe a cagada que fez, sabe? Você sente no olho que eu o acho, pedido de desculpa. Eu acho, assim. Às vezes eu falo, pô, eu me excedi. Porque, assim, eu comecei a trabalhar muito jovem, né? E sempre tive cargos de muita responsabilidade. Você imagina, eu com 23 anos, ouvidora da Guarda Municipal, todos os meus pares eram militares, eram coronéis, major. Então, eu sempre, para ocupar aquele lugar, eu tive que estudar muito. Então, eu, sabe, assim, eu me acabava para saber tudo de tudo. Eu nunca era suficiente, porque eu só tinha 23 anos, né? E eu era jovem, bonita. Aqueles homens me assediavam, e eu não tinha consciência disso naquela época. E, às vezes, eu tinha que ter uma postura masculinizada como defesa. Hoje eu tenho consciência disso. Então, muitas das vezes, no meu lado profissional, eu tive que entrar na energia masculina. E hoje eu estou fazendo um trabalho inverso. Eu quero a energia feminina, que é onde eu brilho, entende? Agora é difícil, às vezes é igual hábito, né? Você está habituada. E aí, e não é só isso, porque quando eu trabalhei muito fortemente a parte da confeitaria, com donos de negócios da área de confeitaria, né, donas de negócio, eu trabalhei muito com mulher, então não tinha que impor a minha presença. Eu estava ali totalmente na minha energia feminina, né, embora eu seja muito enérgica, que tem muito essa questão do processo, que não impede de você ter ali o seu feminino ativado, né. Quando eu fui para quando eu fui para o iFood e lidei com muitos homens, eu começava a perceber assim, eu ia num evento, aí tinha uma rodinha ali, como só tinha eu e mais outra mulher que éramos expert, eles fechavam a rodinha. Aí quando você vai falar, você era interrompida. E aí eu comecei, sabe aquela ferida que fechou? E quando você acessa alguma situação, te faz lembrar daquela ferida e parece que ela abriu? Então, eu comecei a ver que não era muito aquele mundinho cor-de-rosa que eu vivi na confeitaria, né? Que aquilo continuava existindo. E aí, eu tive uma outra passagem, eu fui diretora de um grupo de network. Eram 8 homens e só eu de mulher. E eu brilhei ali, muito, porque eu ativei o marketing, que é o meu ponto forte. O grupo se potencializou muito, comecei a fazer vários eventos de captação através do grupo. E os homens se incomodaram ao ponto de extinguir o grupo que eu era presidente e juntar com o grupo central. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, olha, obrigada, não quero. Por quê? Era inadmissível para eles uma mulher brilhar mais do que eles. Quem era chamada para o podcast do grupo? Eles. Quem que as pessoas atribuíam? Não você, eu. Mas isso Só que eu não ia. Incomodava. Quem que as pessoas atribuíam a virada do grupo? Uma mulher. Então, assim, o machismo, ele existe. É estrutural. E a gente sente isso todos os dias. E a ferida está aqui. Então, às vezes, o meu marido foi machista. Teve uma reunião dentro da empresa, naquele período crítico ali, logo que eu entrei, que estava falando de operação. E eu entrei por conta do crescimento da empresa. Indicativos, tem um olhar do marketing de crescimento, porque, na verdade, o marketing é tudo, se você for olhar. Produto é marketing, precificação é marketing, né? Captação é marketing. Marketing e comercial são soberanos em qualquer empresa, independente não do existe. negócio. Se você, e detalhe, se o dinheiro não tiver, e o dinheiro é o oxigênio da empresa. Então, assim, não adianta você querer o marketing longe, ele tem que estar perto, né? Então, assim, numa dessas reuniões é tipo, o que a sua mulher está se metendo em obra? Como se eu fosse, sabe? Eu não puder, não é a Roberta que está ali como é diretora de marketing está se metendo em obra, é a sua mulher. Não, a Roberta é a mulher do Marcelo. Então, eu comecei a escutar isso muito, sabe? Você vai deixar... Não, porque a sua mulher... Não, porque a Roberta é mulher. E hoje eu corrijo muito ele. Quando a gente começou a fazer evento,
eu falei, não me apresenta como a sua mulher. Eu sou a Roberta, sua sócia e diretora de marketing da Franco Vieira. Aí, se você quiser falar, né, poxa, nós somos uma empresa familiar, e contar a nossa história, ok. Agora, não me apresente como sua mulher, porque aqui na Franco Vieira, até sou sua mulher, mas eu tenho o meu pedacinho aqui para cuidar. Então, você tem que me apresentar. E eu fui cuidando disso, sabe? Dando esses feedbacks para ele. E ele não conseguia enxergar, porque para ele apresentar como esposa, de repente, era melhor do que apresentar como diretora, sabe? Uhum. E aí, aos pouquinhos, isso foi melhorando. E hoje ele fala, minha sócia, sabe? Eu acho que ele tem orgulho de falar. Mas há 2 anos atrás, eu acho que ele nem me dava esse lugar, sabe? De falar que eu era sócia dele. Ele não me dava esse lugar. Então, já que tá muito longe ainda para falar sobre o futuro, você falou de aposentadoria para mim é com 90 anos, brincadeira. Qual o alvo, o próximo grande alvo de vocês? A próxima grande meta, o próximo grande objetivo? Então, a gente tem alguns, né? Eu acho que potencializar o Instituto é algo que vai ser importante para a gente, né? Hoje a gente tem uma esteira de produtos muito pequenas, muito pequenas não, né? Muito pequena. Uhum. A gente trabalha com 2 grandes produtos, que é a autovistoria e a reforma de fachada. E a recorrência, ela demora muito para acontecer, né? Então, eu preciso estar sempre captando clientes para eu crescer, né? Então, eu acho que tá qualificando essa capacitação para cada vez mais chegar para a gente os condomínios que são o perfil que a gente quer pegar, né? Que são condomínios de vários blocos, condomínios clubes, né? E assim, eu acho que desenvolver o Instituto é bem importante para a gente, que eu acho que é um outro produto. Mas talvez o Instituto ele vai trazer uma conscientização dos seus clientes que outras empresas não possuem. E aí, quando talvez perceberem isso, é tarde demais. Para eles, né? Para vocês, não. Porque você gera valor, né, cara? Você gera contribuição. E assim, as pessoas lembram de você quando você contribui, né? E a gente faz isso de forma genuína, não é uma coisa que eu tô fazendo isso para ganhar isso. É genuíno. Sim. Então, assim, é o que a gente fala, o teu concorrente pode te copiar. Pode, claro que pode. Mas assim, vai ser genuíno? Ele vai fazer aquilo com brilho no olho que a gente está fazendo? Porque isso abre caminho, Bruno. Uhum. A partir do momento que você vem com brilho no olho, a outra pessoa sente. A gente está falando de energia. Né? A gente não está falando só de um negócio, de algo que vai te dar lucro ou vai te dar algum benefício. Sim. Né? Então, assim, como eu te falei, a gente tem poucos produtos, a gente não quer aumentar esse mix. A gente é especialista em reforma de fachada predial. Porque se você começa a fazer muitas coisas dentro do condomínio, né? Você é quem faz tudo, não faz nada direito, né? Igual pato, né? Sim. Quer fazer tudo, né? Quer voar, quer andar e quer nadar, né? Você não vai fazer nada com qualidade. Então, a gente tem isso muito claro também, que o nosso produto central é a reforma de fachada. E a gente, cara, quer crescer. Eu acho que o grande projeto é crescer cada vez mais. A gente tem as nossas metas de crescimento, ser reconhecido nesse mercado e conseguir cada vez mais trabalhar com uma maior lucratividade, sem ter que, sabe? Hoje a gente já não disputa tanto por preço. Sim. E esse mercado é muito sobre o preço, né? Tipo, abre as propostas. Esse aqui tá mais caro, só que quem é esse que tá mais barato? O que ele vai te entregar? Então, a gente já faz todo um trabalho de conscientização antes da minha proposta chegar, Existe um corte, inclusive, no teu podcast que eu assisti, que você fala exatamente isso. O teu cliente é um cliente de nicho. De nicho. Né?
Você não entra no mercado sangrento para disputar a qualquer custo. Não. A pessoa precisa ver percepção de valor sobre o negócio, de fato. Exatamente. E assim, não tem como a gente entregar algo que é diferenciado, porque a gente entrega uma obra diferenciada. Então, tudo que a gente faz lá na Franco é para minimizar o trabalho do síndico. Então, às vezes, o que acontece numa obra? Às vezes quebra um negócio, às vezes pinta um carro. Então, o síndico, muitas das vezes, quando ele não mora ali, ele só vai saber que aquele carro foi pintado depois que a gente já levou ali para fazer um polimento, porque tem ali uma empresa que é a nossa parceira, que vai lá, pega o carro, faz o polimento e devolve. Quebrou um vidro. Pode acontecer? Claro, o cara tá pendurado ali, bateu, o vento bateu, ele bateu com o pé e quebrou o vidro do banheiro. A gente tem ali todo um processo para ir lá e corrigir aquilo ali, minimizando todo o estresse do síndico. Ele tem um aplicativo na palma da mão dele que ele vai saber tudo que foi feito cada dia. E ele vai lá, isso aqui foi feito? Deixa eu lá ver, foi feito. Então dá um tique. Isso aqui foi feito? Foi feito. Vai lá e dá outro tique. Então, assim, eu não tenho como concorrer por preço, né? Então, a gente vai conscientizar esse síndico, é o nível de consciência dele, para que ele compre da gente, para que a gente tenha um negócio que seja lucrativo, que eu não preciso ficar ali sangrando, entendeu? Então, eu acho que é sobre isso. E eu acho que isso, de repente, é difícil se aplicar em todos os negócios, porque eu estou falando de um negócio que é um contrato de 500 mil, 1 milhão, né? De repente, você vende um produto que é R$200. E aí, de repente, você tem que ter outras estratégias também, né? E às vezes você precisa sangrar para captar aquele cliente para depois você oferecer outros produtos. A gente não tem essa esteira. A autovistoria a gente até sangra um pouquinho, mas a gente não entra na guerra. Porque a autovistoria é um produto de entrada, que é um laudo que a gente faz na edificação, que é obrigatório ser feito a cada 5 anos. Então ali a gente dá uma sangradinha, é um produto que a gente tem pouco lucro. Mas eu me relaciono com o síndico para quando ele precisar de uma reforma, ele já me ter ali como um provável fornecedor. Então, assim, isso pode não se aplicar para todos os negócios, né? Mas no nosso funciona muito bem. E também não dá para qualquer empresa fazer isso, né? Tem todo um trabalho invisível, né? Que a gente construiu de marca, de branding, de posicionamento, que é muito focado naquilo que a gente acredita, nos nossos valores, né? Aquilo que faz nosso olho brilhar. Então, eu acho que assim, a partir do momento que você cria uma marca, que qualquer um pode fazer o que você faz, mas ninguém faz igual a você, cara, isso é maravilhoso e é o que toda diretora de marketing deseja, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com marketing deseja isso. Então, isso também me realiza como profissional, né? Muito bem. Eu estou satisfeitíssimo. Ai, maravilhoso, gente. Pô, foi longo esse podcast, né? Meu Deus, falei pra caramba, gente. É que a minha história é longa, Bruno. Mas é bom, né? É muito longa. E assim, o que é a história, né? São as nossas vivências. A história é algo importantíssimo. E eu sou muito grata à minha história. Eu sou muito grata aos meus tombos, sabe? Porque as pessoas olham para aquela parte ali, tipo, eu quase me separei do Marcelo. Poderiam não contar isso, né? Porque isso dá uma enfraquecida. Só que, cara, quanto aprendizado que eu tive ali. Hoje eu só faço psicologia porque eu quase me separei dele por causa da empresa. Então, assim, tudo tem um porquê, sabe? E a história é muito importante, porque ela contextualiza, né? Ela mostra quem você é, a sua jornada. A dor passa a não ser vergonha, né? E mais, outras pessoas que estão assistindo a gente aqui, às vezes está passando um perrengue, Bruno. E fala, poxa, eu ouvi a história daquela menina que passou um perrengue, foi vender docinho e hoje eles estão voando, né? Sendo uma empresa desejada, uma empresa que não dá para copiar. A Franco hoje é uma empresa que não dá para copiar, porque ela foi toda escrita através da nossa história. E assim, é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Mas eu vou te fazer mais uma pergunta. Oh, meu Deus! Você tem o seu podcast hoje, que é o Franco Conecta. Sim. O que o podcast mudou alguma coisa na sua vida? Antes de você responder, eu te falo porque eu te contei no começo. E poucas vezes eu contei essa história aqui, dentro do meu podcast, que é o Didático Cast.
O Didático Cast, óbvio que eu tenho, obviamente eu tenho um pano de fundo de relacionamento. Você é minha cliente. Sim, sim. Mas eu nunca soube da tua intimidade. Olha isso. Né? E a gente tá 1h20 conversando e eu já falei Marcelo aqui como se fosse íntimo dele. Muito legal, né? Próximo passo a gente sai pra tomar um vinho. Pô, maravilhoso. Pra gente poder pegar... Inclusive tem um vinho meu que ficou aí. Pois ainda tá guardadinho que eu ali. ganhei de uma cliente. Então, assim, o podcast, ele tem essa pegada, esse tom especial. Para mim, ele foi fundamental, porque ele desenvolveu diversos novos negócios, mas essa questão de você ouvir a história dos outros e de deixar os outros falarem, e para mim foi muito mais um aprendizado do que poder levar alguma coisa. Quem conduziu o podcast aqui foi você. Oh, meu Deus. Depois do podcast, o que mudou alguma coisa? Eu tô sentada exatamente no lugar que eu apresento o podcast, Sim. né? Então, Bruno, o podcast era um sonho, só que era assim, meio que inalcançável, assim, sabe? Porque a gente tem tantas coisas para fazer, né? E aí eu conheci vocês aqui na BK e eu sou aquela pessoa que fico ali em cima, né? Não, eu quero saber de tudo, sou muito detalhista. Eu sou uma cliente que acabo sendo, assim, incisiva em algumas coisas, porque da mesma forma que a gente faz todo um trabalho, eu queria um lugar bonito, eu queria um local que eu sabia que iria me entregar algo de qualidade, né? Então eu me senti muito confortável em fazer o podcast aqui. E a partir do momento que eu comecei a fazer, né, assim, primeiro, a visibilidade que você ganha, porque todo mundo quer participar do nosso podcast. No meu grupo de mulheres está assim, quando é que você vai me chamar para podcast? Quando é que eu vou lá? E o que eu vejo? Pessoas se aproximando de você porque estão vendo algum resultado e algum movimento que você está fazendo. Sim. Então, assim, de visibilidade, o que eu posso falar que é uma coisa que aconteceu hoje? Eu recebi uma ligação hoje de uma pessoa falando que uma psicóloga de uma instituição super conhecida da área jurídica, queria que eu desse uma palestra lá para mulheres. Eu não venho ativando muito isso no meu perfil. Só que no podcast, como eu recebi muitas mulheres por conta desse trabalho que eu venho fazendo no setor condominial e também por conta do mês da mulher, ela viu alguns cortes. E aí ela quer falar comigo para eu dar uma palestra para as mulheres. E assim, gente, eu tô falando de mulheres, sabe? Assim, que você fala assim, o que eu vou falar para essas mulheres? O que ela viu em mim, né? Para me trazer aqui para esse local, né? Então, isso foi maravilhoso, porque mostra, mais uma vez, que não é sobre o nicho, né? Eu posso, sim, me desenvolver em qualquer nicho, porque o conteúdo está dentro de mim e não está dentro do nicho. Foi muito importante a questão da visibilidade, também das conexões por conta do podcast. E, assim, tem sido uma delícia fazer. Vem contribuindo também para esse meu lado, que é muito relacional, né? Que é importante. Às vezes, vou dar uma saída do ambiente ali, do escritório, da obra, que a gente ouve muita coisa ali do dia a dia de obra, né? Para vir para cá. Então, os dias do podcast é uma delícia, porque eu saio... Ai, quase caiu aqui. Gente, sou muito desastrada. Eu saio aqui com as meninas, a gente vai jantar, então tem essa coisa do relacionamento também. E é isso, assim, eu tô amando a experiência. Eu acho que a gente já gravou 7, né? Acho que sim. 7 podcasts. No início eu fiquei com medo, eu falei, deixa eu gravar um acervo aqui, porque pode ser que eu não consiga, né? Então eu quis ter esse acervo pra gente ir soltando. E a gente já fechou outros negócios, né? Provavelmente a gente vai fechar um em breve, uma parceria em breve, que vai ser um outro sucesso. E é isso, é expansão, sabe? Eu acho que é expansão, é você poder botar a sua voz, dar voz para outra pessoa, né? E cumprir uma missão, que é de contribuir, que é de ajudar, que é de conectar. Muito bom. Bom, muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Os cortes vão estar liberados já já. Vai estar disponível no Spotify, na Apple, enfim, em todos os lugares para que você possa acessar. Gente, eles liberam muito rápido os cortes.
É impressionante, você nem acredita. Quando você vê, já está até publicado. Muito obrigado, Roberto. Obrigada a você, Bruno. Foi um prazer. Igualmente. Um abraço. Tchau, tchau.